Fala galerinha, aqui é o professor Herbert Almeida e na noite de antes de ontem foram publicados editais dos concursos. Eu vou falar dos concursos no plural porque são 4 editais dos concursos aqui da Câmara dos Deputados. Eu não consegui fazer a nossa análise diretamente ontem porque eu estou em uma viagem, estou em alto mar aqui e estou tentando gravar aqui a nossa análise do edital. Eu vou começar nesse vídeo falando sobre o edital número 1, que é aquele edital que trata de Câmara de Analista para técnico, material e patrimônio, que é o objetivo principal desse vídeo. Então aqui essencialmente eu vou analisar técnico, material e patrimônio, mas muita coisa que eu vou falar aqui também serve para informática e também para contador, já que todos foram publicados no mesmo edital e os conteúdos são parecidos, exceto, obviamente, em relação aos conhecimentos específicos, tá? Vou aqui para o nosso quadro, então. O edital número 1 tem informática, 30 vagas, contabilidade com 3 vagas, e também para técnico, material e patrimônio com 30 vagas. Contabilidade é o único que exige formação específica em ciências contábeis, mais o registro no Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional. Os demais são cargos de nível superior. Inscrições, então, a partir do dia 28/8, a partir da próxima segunda-feira, e vai até dia 4/10. Não custa lembrar que você deve fazer essa inscrição o quanto antes. Lembrando que no último dia é só até às 16 horas, então atenção com isso. Remuneração R$ 26,2 mil, mais outros benefícios que nós temos específicos lá para a Câmara dos Deputados. Esse concurso público ele terá validade de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, então aquela validade máxima de até 4 anos. Provas em todas as capitais, o que é uma grande vantagem, você vai poder prestar esse concurso público aí próximo da sua região. A remuneração já falei, e agora as provas, né? Nesse caso, nós vamos ter prova objetiva mais discursiva no dia 3 de dezembro, diferente de técnica legislativa, que será no dia 10 de dezembro. Então, para quem quer tentar técnico, material e patrimônio, técnica legislativa, vai ser possível prestar as duas provas, mas estudar para as duas é uma coisa que eu não recomendo, porque esse concurso vai ser muito concorrido, tá? Então vamos lá, nós temos cerca de 100 dias até a prova. 100 dias, para quem já vem estudando, dá para fazer um grande trabalho. Para quem não vem estudando, eu acho que teria alguma chance para ciências contábeis e talvez para informática legislativa, por se tratar de provas mais focadas. Agora, para técnico, material e patrimônio, eu acho muito difícil, ainda que eu sempre tenha aquela recomendação. Você tem que tentar fazer a prova como forma de praticar, de colocar aqui a pele em jogo, né? Só que realmente seria difícil, começando agora, estar em nível de aprovação. Isso é uma questão óbvia, mas a gente tem que abordar. Agora vamos lá então falar aqui. Nós vamos ter uma prova objetiva valendo 165 pontos, divididas em 60 questões para conhecimentos básicos e 70 questões para conhecimentos específicos. Então um total de 130 questões. Porém, especificamente o conhecimento específico ele tem peso 1,5. Então cada questão você multiplica por 1,5. Tá? Então, nisso a gente vai ter um total de 165 pontos, sendo 60 pontos para os conhecimentos básicos e 105 pontos para o conhecimento específico. Atenção aos mínimos. Os mínimos são 50%, ou seja, 30 pontos no conhecimento básico e 52 pontos e meio no conhecimento específico. Eu prefiro analisar em quantidade de questões, porque a gente não vai ficar ali, quantos pontos nós conseguimos. Nós temos que analisar em quantidade de questões, ou seja, 35 questões pelo menos você vai ter que acertar no conhecimento específico. Falando da nossa prova discursiva, uma única questão de 30 linhas valendo 35 pontos. Atenção aqui, e isso eu quero chamar muito a atenção de vocês. O mínimo da discursiva é de 21 pontos, ou seja, na discursiva o nosso mínimo está em 60%. Então o ponto de corte na discursiva vai ser alto, não dá para negligenciar nenhuma das matérias de conhecimentos específicos, senão você pode ficar bem para trás. É tranquilo alcançar 60%? Normalmente é, a não ser quando as bancas vêm com aqueles assuntos que ninguém domina, só que não é tanto o perfil da FGV, então eu fico um pouco mais tranquilo, mas nem tanto, tá? 60% é uma pontuação que a gente tem que considerar, tá? A discursiva vai versar sobre algum assunto dos conhecimentos específicos. Depois eu vou falar um pouquinho mais com vocês a respeito disso. Agora vamos analisar aqui as disciplinas. A partir daqui eu vou começar a falar mais de técnico, material e patrimônio, que é o objetivo principal desse vídeo, conforme eu falei para vocês na abertura. Então nós vamos ter português com 15 questões, inglês com 5 questões, direito constitucional, mais regimento interno da Câmara dos Deputados com 10 questões, direito administrativo com 10, raciocínio lógico com 10 e informática e dados com 10. Para contador é basicamente a mesma estrutura.
muda para informática legislativa, porque daí sai informática e dados e entra AFO no lugar de informática e dados. E também mudam aqui as quantidades e pesos das questões, mais especificamente as quantidades de questões para informática. Mas em técnico, material e patrimônio nós temos essa estrutura. E veja que eu já coloquei aqui para vocês o percentual da sua nota final, considerando aqui os 200 pontos totais, ou seja, os 165 da prova objetiva, mais os 35 da discursiva, total de 200 pontos. Desses, 7,5% corresponderão à sua nota de português. Tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a pessoa olha assim, 7,5 é pouco, 5 é pouco, 5 é pouco. Por quê? Porque nenhuma disciplina vai ter um peso muito elevado. Se você for para os conhecimentos específicos e desconsiderar a discursiva, por exemplo, nós vamos ter 10,5 para licitações e contratos. Olha, de 5 para 10,5 é uma diferença? É, mas não é uma diferença absurda ao ponto de você poder ignorar alguma disciplina. Então, todas as disciplinas terão um ponto importante aqui. Eu só... Talvez, assim, se fosse para arriscar excluir alguma matéria do meu estudo, eu excluiria inglês se eu não dominasse inglês. Por quê? Porque inglês corresponde a 2,5%. O que você pode fazer? Estudar uma carga horária mínima de inglês para tentar conseguir alguma coisa, se você não domina o inglês, obviamente. Por quê? Porque a nota, o percentual final, 2,5%, não é assim essencial para definir a sua classificação. Considerando 5 questões, se você chutar todas, você ainda tem a chance de acertar uma estatisticamente. Então, o seu prejuízo seria de 2% da nota final. É uma tática, não estou dizendo que é para você empregar necessariamente isso. Eu estudaria com uma carga horária mínima em inglês, se eu não domino inglês, só para tentar conseguir ali umas 2 ou 3 questões, tá? Português da FGV, 7,5%, cara, eu estudaria também uma carga horária mínima mais de revisão, porque português não costuma ser aquilo que faz aquela diferença final. Como assim, professor, não costuma ser o que faz aquela diferença final? Porque português tem aquelas questões, às vezes, meio subjetivas. O que eu faria com português? Estudaria por um curso de reta final focado em resolução de questões. Essencialmente isso. Para tentar não perder muito ponto, mas também não iria ter aquela neura. Eu dedicaria boa parte do tempo que eu vejo muita gente dedicando no português para o conhecimento específico, que aqui sim a gente vai ter uma grande diferença, tanto na objetiva com 1,5 ponto para cada questão, quanto na discursiva valendo 35 pontos, tá? Isso é uma estratégia que eu empregaria. E aí a gente entra com direito constitucional, junto com regimento interno, com artigos selecionados, direito administrativo com a ementa curta, e aqui para técnico, material e patrimônio, você pode excluir a parte de licitações do direito administrativo e deixar só para estudar numa carga horária alta lá em licitações e contratos. Então, por isso fica um conteúdo um pouco mais enxuto para direito administrativo. Raciocínio lógico, informática e dados. Uma atenção aqui para vocês. Quando a gente compara técnica, material e patrimônio e técnica legislativa no conhecimentos básicos, o conteúdo programático é basicamente o mesmo, mas não totalmente o mesmo. Por que eu digo basicamente o mesmo? São as mesmas disciplinas, mas você vai ver alguma mudança de conteúdo, principalmente em raciocínio lógico, informática e dados, que muda um pouquinho. É o ponto assim de dizer, são diferentes? Não, porque são pouquíssimas coisas que vão mudar, dá para a gente estudar tranquilamente esses assuntos, tá? Vamos agora tratar então de conhecimentos específicos, que é aqui que a coisa vai realmente fazer a diferença. Licitações e contratos, vocês vão ver na hora que eu mostrar para vocês a ementa, que é um conteúdo gigantesco, mas é daqui que eu acredito que vai sair a prova discursiva, tá? Se eu fosse apostar assim, professor, de onde vem a discursiva? Eu apostaria em licitações e contratos como principal assunto. Normalmente a gente encontra também AFO como um segundo principal assunto, mas muitas vezes focado na LRF, só que a LRF não está expressamente no edital. Então, por isso, eu acredito que será um tema de licitações e contratos. Tá? Aí vem a administração de recursos materiais com uma ementa mais reduzida do que do último concurso, tá um pouquinho mais tranquilo. A administração pública, matéria importante, matéria-chave, mas que também não vem com a ementa gigantesca e não é a minha aposta para a discursiva. Pode acontecer? Pode, mas não é a minha aposta para a discursiva. A IAFO, que eu já falei com vocês, e estatística. Aqui, atenção, tá? Nós vamos ver que na questão de tempo disponível, nós teremos pouco tempo para conhecimentos básicos. Então, em conhecimentos básicos, eu já falei para vocês que talvez fosse o caso arriscar um pouquinho ali, excluindo o inglês do seu estudo. Talvez seja o caso.
E se você perceber que não vai dar tempo de responder tudo, você vai notar que raciocínio lógico pode ser uma matéria que você deixa para responder no final. Porque você vai ter um total de 4 horas para fazer 60 questões, mais uma discursiva de 30 linhas. Provavelmente, ou talvez, não dê tempo de fazer tudo. E aí aqui, se for para você arriscar alguma matéria de deixar mais de lado, é inglês, conforme eu já falei para vocês, raciocínio lógico e depois português, nessa hierarquia. Por quê? Porque administrativo e constitucional dá para você fechar a prova. Informática e dados, não sei se dá para fechar, porque às vezes ela vem muito difícil, mas dá para conseguir uma boa pontuação. As demais são aquelas matérias que às vezes tem uma subjetividade, às vezes a gente não domina, e aí a gente deixa para responder por último numa sequência, tá? Beleza, agora em conhecimentos específicos não dá para você fazer isso, porque são poucas questões para você responder em 4 horas. Então todas as questões você vai ter que responder com calma, inclusive a estatística. Então estatística, que a FGV costuma fazer uma prova difícil, você vai ter que se preparar bem, porque não dá para arriscar aqui. Eu estou colocando 14 questões, dividindo por 5 as 70 questões totais. Se vier aqui 10 a 14 questões para estatística, são muitas questões, então não dá para deixar de lado, tá? Beleza, chegamos à discursiva. Discursiva de 30 linhas, valendo 35 pontos, o mínimo de 21, já chamei a atenção de vocês para isso. E a quantidade de correção, para técnico, material e patrimônio 100, para informática legislativa 10, para contador 50. Cara, eu não costumo olhar assim quantas questões serão corrigidas, porque se você estiver lá na 100ª posição, é pouco provável que você tenha a sua nomeação. Dá, porque um mínimo de 60, você pode conseguir subir bastante a pontuação e talvez você possa até alcançar a aprovação. Mas quem está pensando assim numa nomeação de imediato, tem que estar pensando ali estar posicionado entre os 50 primeiros, que daí é mais provável que você tenha a nomeação. Beleza, sobre as provas, já expliquei para vocês então. A prova do dia 3 de dezembro na manhã tem duração de 4 horas, conhecimentos básicos, 60 questões, mais um texto de 30 linhas. Aqui eu chamei a atenção de vocês, por quê? Porque se eu imaginar que eu vou fazer a discursiva em 1 hora, e 1 hora para uma discursiva de 30 linhas é pouquíssimo tempo, então dá para a gente imaginar você chegando até 1h20 aqui, vai sobrar para você de 3 horas a 2h40 para responder 60 questões, ou seja, você terá menos de 3 minutos para cada questão, considerando ainda que você tem que deixar uma margem para o seu caderno de resposta. Então, na prática, você vai ter aqui cerca de 2 minutos e 30 para cada uma das questões, talvez até um pouco menos. Então, por isso você tem que prestar atenção que essa prova aqui, a da manhã, ela será uma prova muito corrida. Talvez você terá que sacrificar e chutar alguma coisa, tá? Se prepare para isso, porque isso é muito provável que aconteça. A prova da tarde, por sua vez, como são 70 questões para 4 horas, cara, o tempo não será um grande problema. Dá para você começar respondendo licitações, depois você vai responder a administração de recursos materiais, a administração pública e AFO, e deixa a estatística para o final, porque daí todo o tempo do mundo que você tiver sobrando, você usa para estatística. Se você não souber o macete e tiver que responder com mais calma, você vai responder com mais calma na força bruta, se houver a necessidade, tá? Chama a atenção ainda de vocês que o edital prevê que você deve chegar com 1h30 de antecedência e que os portões fecham 30 minutos antes. Então, por exemplo, na manhã, os portões vão fechar às 7h30 e eu vi e foi triste ver candidatos sendo colocados do lado de fora na prova da CGU, na prova do TCU, na prova da Receita, e acontece mesmo, a FGV fecha os portões 30 minutos antes. Pessoal, partindo aqui para a análise do nosso conteúdo programático, tá? A gente vai colocar aqui no quadro. Português, como eu falei para vocês, eu recomendo estudar pela resolução de provas. Tanto a Adriana Figueiredo quanto o Felipe Lucas ajudam muito nesse curso de reta final e eles serão muito úteis, tá? Use os cursos de reta final para essas matérias. Para a língua inglesa, também dá para você utilizar um curso de reta final ou então pegar um material em PDF e resolver os textos, tá? Que tem lá no PDF, questões e textos, questões e textos. E aqui não se preocupe em esgotar todo o curso. Se preocupe em, hoje eu vou fazer um texto, na próxima semana mais um texto, e assim você vai incrementando, melhorando o seu inglês. E tente fazer o que for possível. FGV foca muito em vocabulário em inglês. Direito constitucional e regimento interno, tá? O direito constitucional, muita atenção nesses tópicos aqui, ó. Poder legislativo, Congresso Nacional, atribuições, tá?
regime jurídico constitucional dos parlamentares, processo legislativo e a parte que entra aqui os tribunais de contas, que é a fiscalização contábil e orçamentária, que são assuntos que a FGV cobra muito, tá? Então atenção nesses assuntos. E lá no regimento interno, o próprio edital já define quais que são os conteúdos. E uma parte final aqui, que é o exercício do mandato, tem até uma parte de constitucional com uma parte de regimento interno junto. Chegamos em direito administrativo. Aqui, qual a estratégia que eu empregaria? Eu excluiria do tempo, da divisão do tempo, licitações e contratos, que vai estar aqui, ó, licitações e contratos, a parte de contratação direta, modalidade, fracionamento da despesa, fiscalização contratual, a Lei 14.133. Por quê? Porque todos esses assuntos aqui você já vai estudar em licitações e contratos. E aí deixa o restante do tempo disponível para focar nos outros assuntos do direito administrativo. Lembrando que direito administrativo e constitucional é essencialmente jurisprudência quando se trata da FGV, tá? Também, provavelmente, nós teremos uma questãozinha de LGPD, sempre está caindo, então vai ter uma questão de LGPD com certeza. Raciocínio lógico matemático. Aqui, a diferença de técnica legislativa é que lá ele só chama de raciocínio lógico. Aqui ele chama de raciocínio lógico matemático. Tá? E, por fim, a gente chega em informática e dados. Eu conversei com o professor Diego, e ele estava explicando para a gente que além de você ter uma parte básica de dados aqui embaixo, você tem mais a parte informática mesmo, tá? Então mistura os dois pontos aqui, informática e dados. Aí agora eu já avanço com vocês para tratar especificamente do nosso conhecimentos específicos para técnico, material e patrimônio. Aqui no conhecimento específico a gente vai ter licitações e contratos completaço, tá? O que eu quero dizer com completaço? Além de você ter toda a parte básica da legislação, como a 8.666 e a 14.133, que aqui eu recomendo que você estude a 14.133 e, se der tempo, dê alguma olhada na 8.666, mas nós também temos, tanto no meu curso de licitações, eu tenho lá uma tabela comparando as duas leis. Pode ser uma forma de você estudar pela principal e depois utilizar o curso só para essa parte mais específica. E aqui interessante que eles cobraram esse decreto muito antigo, que é o 3555, que, cara, assim, eu só daria uma olhada nele, porque eu acho pouco provável uma cobrança desse decreto, e é mais provável uma cobrança do decreto 10.024, que é o novo regulamento do pregão. Você vai ver aqui uma série de regulamentos novos, inclusive o regulamento do novo registro de preços, tá? Então, eles não brincaram aqui, que eles trouxeram todos os assuntos essenciais. A parte de controle da administração pública nas licitações e contratações, eu acredito que eles vão focar mais naquela parte das camadas de controle, né? Primeira linha de defesa, segunda linha de defesa, terceira linha de defesa, e o capítulo que tem específico sobre isso lá na lei de licitações. Chegamos em administração de recursos materiais. Eu achei aqui o edital um pouco mais enxuto do que o antigo, tá? Eu vou conversar também com o professor de ARM para tratar aqui especificamente quais assuntos que a gente tem que chamar mais atenção e depois eu vou fazer uma análise estatística mais pontual para vocês. Em administração pública, a ementa veio bem curta, tá? Tanto da parte de evolução da administração pública, e a FGV com certeza deve trazer alguma coisa de accountability, que é um assunto importante quando se trata de técnica, matéria e patrimônio, essencialmente por causa de controle. E algumas ferramentas aqui, que é aquela parte que a administração pública se mistura com a administração geral, tá? Avançando mais um pouquinho, nós chegamos à AFO. Muita gente preocupado com a AFO. A AFO na FGV é um pouquinho mais pesada do que a do Sebrasp, na minha opinião. Só que aqui a gente percebe que não veio a LRF. A FGV costuma dar uma viajada gigantesca nisso. Não prevê a LRF no edital e cobra alguma questão de LRF depois. Eles podem cobrar alguma coisa de LRF quando se trata daqueles assuntos que também são abordados na LRF. Por exemplo, dívida pública é abordado na LRF. Então, aqui eles podem trazer alguma coisa dessa parte, tá? Não vai ter aquela cobrança da LRF inteira, mas os assuntos que estão aqui, que também estão na LRF, eu daria pelo menos uma leitura. Eu chamo a atenção de dívida pública, as despesas de exercícios anteriores, restos a pagar, tá? Que são partes que também aparecem na lei de responsabilidade fiscal. Avançamos e chegamos para a estatística. A FGV, ela às vezes pega pesado em estatística, tá? Então eu estudaria aí por um curso do Bruno Lima ou de algum outro professor da sua referência, resolveria muitas questões de estatística, porque não vai dar para excluir essa matéria. Como está em conhecimentos específicos, a gente vai ter uma quantidade grande de cobrança. Só que atenção é o seguinte, dificilmente a gente vai ter uma discursiva de estatística. A gente já viu isso na Cefaz Minas, mas eu não acho o mais provável aqui. Aqui o mais provável é que a discursiva fique ou em licitações, ou em AFO, ou em
a RM. Eu ainda apostando mais em licitações, tá? Pessoal, essencialmente isso. A minha análise edital ficou aqui um pouco extensa, mas é porque tem muita coisa para a gente avaliar, tá? Depois eu vou também gravar um vídeo sobre técnica legislativa e depois sobre as consultorias. Espero que vocês alcancem um grande resultado. A minha mentoria eu abri, depois eu tive que fechar o carrinho porque a gente já teve uma grande quantidade de alunos. Se eu conseguir, na semana que vem eu vou abrir mais um lote extra rapidamente para fechar mais algumas vagas, mas isso só vou conseguir avaliar a partir da semana que vem, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, espero que vocês alcancem um grande resultado e contem comigo nessa preparação. Valeu, pessoal!